a função Q não é solução da equação diferencial. Daí, a função Q não é solução de quem? Da equação diferencial. Portanto, não cabe aqui o artigo definido, tá? Não cabe aqui o artigo definido. Por quê? Porque essa é uma solução, mas não é a solução. Ela tem infinitas soluções, a equação diferencial. Isso é uma coisa que sempre acontece. Dada uma equação diferencial, ela ou não tem solução, ou ela tem infinitas soluções. Tá? Você pode ter o caso que ela não tenha solução. Posso apagar aqui? E para não ter solução, ela precisa ser bem estranha, tá? É bom que se diga isso. No formato geral que eu coloco, dificilmente ela não tem solução. Bem, considera essa equação aqui, ó. Bem, aí voltando para cá, tá certo? Voltando para cá, você tem o conjunto solução da equação. O que é o conjunto solução da equação? É o conjunto formado por todas as suas soluções. Então, essa equação aqui, ela tem um conjunto de solução. Esse conjunto de solução contém essa função e contém essa daqui para todo ser real. Pode ser que tenha outras soluções, vou repetir, pode ser que essa equação tenha outras soluções diferentes dessas daqui, tá? Pode ser. Eu só mostrei que... Eu mostrei o quê? Aqui. Eu mostrei que toda solução toda equação, toda função dessa forma, inclusive quando C é 1, eu tenho essa daqui, né? Do C1 eu tenho essa daqui. Tá certo? Quando C é 0, eu fico com a função constante igual a 1, que evidentemente é solução. Tá? Constante igual a 1 é a solução, né? Derivada é 0. A pergunta é, há alguma solução que não seja dessa forma? Ou toda solução é dessa forma? A segunda pergunta, a resposta é verdadeira. Mas isso eu preciso demonstrar e vou demonstrar mais na frente. Toda solução dessa equação é dessa forma. Então, quando C varia em R, eu tenho aqui todas as soluções. Tem um conjunto de solução. Considere esta equação. Considere a equação diferencial. É de equação diferencial. Professor, Diga. então já posso guardar que ela sempre contém uma família do mesmo tipo de soluções. Não? Se as funções desse tipo só admitem soluções desse tipo, não admite outros. Isso eu vou demonstrar. Para esse caso aqui, eu vou demonstrar que essas funções aqui são as soluções. Ou seja, o conjunto solução dessa equação é o conjunto formado por essas funções. Varia o C, eu tenho todas as soluções. Mas isso é uma coisa a ser demonstrada. Hã? Às vezes você pode ter uma forma diferente. Geralmente é só uma forma. Via de regra é só uma forma. Tá? Tá bom? Entendido? Mas você pode ter mudando um pouco do formato geral, tá? Nós veremos isso, tá? Mais para frente. Mas se muda muito pouco. Olha essa daqui, ó. F duas linhas de x, tá?
a função seno hiperbólico, tá? Ó, tem-se que, primeiro, seno hiperbólico não, cosseno hiperbólico. Eu sei que o cosseno hiperbólico é o quê? É diferenciável. O domínio do cosseno hiperbólico é R. O cosseno hiperbólico é diferenciável com domínio R e quem é raiz quadrada de 1 mais o quadrado da derivada do cosseno hiperbólico em x. Quem é? Isso é a raiz quadrada de 1 mais o quadrado do seno hiperbólico em x, né? Derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico. E 1 mais seno hiperbólico, quem é? É o quadrado do cosseno hiperbólico. Isso aqui é o módulo do cosseno hiperbólico, mas o cosseno hiperbólico é positivo em cada valor de x. Então, isso aqui é o cosseno hiperbólico em x. Ou seja, tá certo? Isso aqui é a derivada segunda do cosseno hiperbólico em x. Que a derivada segunda do cosseno hiperbólico é o cosseno hiperbólico. Então, a função cosseno hiperbólico satisfaz essa equação. Daí, tá? Cosseno hiperbólico, que é a derivada segunda, é solução da equação diferencial. Veremos daqui a pouco que não é a única solução, mas é solução. Agora, quem é o conjunto de solução? Veremos mais à frente. Tá? É bom aproveitar o momento para você ver a forma geral de uma equação diferencial de ordem, N. A ordem de uma equação diferencial, não falei, vou fazer agora. A ordem de uma equação diferencial é a ordem da derivada mais alta que aparece nessa equação. Por exemplo, essa equação aqui é a equação diferencial de que ordem? Ordem 2. Maior derivada aqui, a derivada mais alta aqui é a derivada de ordem 2. Então, isso é a equação diferencial de ordem 2. Essa daqui é a equação diferencial de ordem 1. Eu dei exemplo de equação diferencial de ordem 3 aqui. Então, a ordem de uma equação diferencial é a ordem da derivada mais alta, da derivada de maior ordem. E aí, você precisa ver, inclusive para entender alguns resultados gerais sobre equações diferenciais, como o teorema de existência e unicidade, que é o resultado suporte para a resolução de muitas equações, você precisa entender como é a forma, você precisa conceber o formato geral de uma equação diferencial, de ordem 1, de ordem 2, de ordem n. E para isso, você precisa saber o que é uma função de duas variáveis. Uma função de 3 variáveis, uma função de 4 variáveis, uma função. As funções do cálculo 1 e do cálculo 2 são funções de uma variável real e de valor real. Mas existem funções de várias variáveis reais e valor real, que são funções desse tipo. Ó. F de xy igual a x2 mais y3. Está aqui, isso é um exemplo de uma função de duas variáveis reais e de valor real. Tá? A variável é vetorial. Alguma pergunta? Como ficaria o gráfico? O gráfico é no R3. Tá? O gráfico é no R3. Porque não esqueça que quando a gente pensa em gráfico, a gente pensa logo no esboço, né? Na geometria. Mas gráfico de uma função é uma coisa geral, tá? Quando você tem uma função f num conjunto A, num conjunto B, o seu gráfico, por definição, é isso aqui.
é o conjunto formado por cada par ordenado x, f de x, tal que x pertence ao domínio da função, que no caso é o conjunto A. Isso é o gráfico. Então, por definição, o gráfico está contido no produto cartesiano de A por B. De A por B. Se eu mudar isso aqui, ó, só para vislumbrar aqui a situação, eu coloco x2 mais y2. Então, já que você perguntou, o gráfico dessa função é o conjunto formado por cada par ordenado x, y, f de x, y, tal que x, y pertence ao domínio da função. É evidente que o domínio dessa função é o R2. Eu tenho alguma restrição aqui para calcular essa soma? Essa soma de dois quadrados? Não. Então, com o xy pertencente ao R2. Que você identifica e escreve simplesmente assim, conjunto ó, x, y, f de x, y. Tal que x, y pertence a R2. Então, o gráfico está contido aonde? Em R2 cartesiano R, que é o R3. O gráfico de uma função de duas variáveis de valor real está contido no R3. O gráfico, lá só a título de informação, não há interesse aqui nisso, tá? Mas o gráfico, nesse caso aqui, é um paraboloide de revolução. Vocês verão lá no cálculo 3, com mais precisão, isso aqui é um paraboloide de revolução. Tá? Você vai pegar a parábola x2 e fazer uma rotação em torno do eixo Z. Então, isso é o gráfico. Tá? O gráfico de uma função do R3 no R4, como eu disse, aqui, vamos pegar. Eu estou interessado em outras coisas, tá? Foi só para responder a sua pergunta. Então, o gráfico está contido tá aí. Se é a função de duas variáveis, função real, quem é f de, por exemplo, de menos 1 raiz de 2? Quem é? É 1 ao quadrado, né? Menos 1 ao quadrado, mais o quê? Raiz de 2 ao quadrado. Então, isso dá 3, certo? E assim por diante. Essa função aqui. E o domínio, quem é o domínio da f? Quem é? Domínio da f, não há restrição aqui. O domínio da f é o R2. Essa função aqui, g de xy, z igual a, tá? Igual a x2y mais yz2, tá? Daí, a função de três variáveis. É uma função de três variáveis. Então, ela aqui, por exemplo, quem é g de menos 1, menos 2, menos 3? Quem é? x, y, z. Então, x2y. Então, é menos 1 ao quadrado vezes menos 2, mais yz. Yz ao quadrado. Menos 2 vezes menos 3 ao quadrado. Então, isso dá quanto? Dá menos 2. Isso aqui dá menos 18, né? Menos 20. Entendido? Certo? E assim vai. Quem é o domínio da G? Há alguma restrição sobre x, y, z para eu fazer essa conta? Não. O domínio da G é o R3. Mas se você pegar, por exemplo, h de xy igual a 1 sobre x mais y, aqui você tem restrição. Então, quem é o domínio da h? Quem é? Só para entender. Domínio da h é o conjunto formado por cada par ordenado xy do R2, tal que x mais y é o quê? Diferente de zero. Então, o domínio da H é o plano tirando a bissetriz do segundo e
quarto quadrantes. Tá? Diga. Como é? Por exemplo, tem uma função x mais 1 sobre y. Certo. Y quando a gente não esse zero, mas x não tem restrição. Então, pode acontecer? X mais 1 sobre y? No y quando a gente não pode. Só é a restrição no y. A restrição é só no y. Tá? A restrição aí é só no y. Exemplo, ó. GHJ. J de XYZW igual a X mais Y sobre Z menos W. Então, quem é o domínio da J? É uma função de 4 variáveis reais. Então, quem é o domínio da J? Quem é? É o conjunto formado por cada quádrupla x, y, z, w em R4, tal que z é menos w é diferente de zero. A restrição é só no z e no w. Tá? Não tem restrição em x, em y, a restrição é z diferente de w. Mas para que eu estou interessado se as equações são equações diferenciais ordinárias, são as incógnitas, né? As incógnitas são funções de uma variável real e de valor real. Por que eu estou interessado em funções de várias variáveis? Porque para eu representar de forma genérica uma equação diferencial de ordem n, eu tenho que colocar as minhas mãos em equações, em funções desse tipo. Por quê? Observe o seguinte. Essa equação aqui, ó. Essa equação aqui. F duas linhas de x menos x f' de x mais 2f de x igual a x2. Equação diferencial. Tá? Essa equação diferencial é uma pergunta, e a pergunta ela é formulada escrevendo a derivada segunda em termos de quem? A derivada segunda aqui está dependendo de quem? De x, de f' de x e de f de x. Ou seja, essa equação ela pode ser colocada assim, ó. A pergunta é, qual é o conjunto formado por cada função duas vezes diferenciável, tal que a sua derivada segunda é x, f' de x, menos 2f de x, mais x2. E é evidente que quando eu olho para cá, esse lado aqui é uma expressão que depende de quê? De x, f de x, f' de x. Ou seja, é uma função de x, f de x, f' de x. Onde quem é a minha função de 3 variáveis? F de x, y, z. Quem é a função de 3 variáveis que torna isso nisso? Quem é? X, f' é quem? É o z. Então é xz menos 2 f de x. F de x é o y. Menos 2y mais x2. Vocês entenderam? Tá? Então, essa equação ela é dada, ela pode ser colocada, essa equação aqui pode ser colocada dessa forma. F duas linhas de x, F duas linhas de x, igual a quê? A f de x, f de x, f' de x, onde f de x, y, z é essa expressão. Quando você faz isso, você tem uma possibilidade de estudar e tirar conclusões importantíssimas sobre a equação diferencial, olhando para a função f grande. Tá? Ó, lembrando um pouco a sua pergunta aí, a pergunta mais recente, tá? Isso aqui, ó,
Essa equação aqui, ó. F duas linhas de x